Uma boa noite a todos. Hoje, né, nossa reunião ordinária. Esse período todos sabem que a gente não tem a transmissão ao vivo, né, mas para nos resguardar também, fica aí, né, o registro, né, que assim que passar por tudo, ele volta nos conformes, fica aí para a população também estar acompanhando aí os trabalhos dos vereadores, né, o trabalho dessa casa, né. Iniciamos aí essa sessão ordinária, né, da Câmara Municipal de Coimbra. Aqui eu vou para o projeto, né, de decreto legislativo 04 de 2024, de autoria da autoria dos vereadores aqui, né, mas só que um pouco antes aqui já foi pedido para a gente ter um pouco mais de tempo, não é isso, Rogério? Até o Rogério pediu aqui, né? Bacana aí o seu posicionamento. Sim. Então, sim, aí a gente já... Mas como estava na pauta, a gente coloca na pauta e pede a vista para a gente analisar, e a gente vai fazer essa análise, né? Nós sabemos aí que todos fazem sua análise, e depois a gente retorna com esse projeto de decreto. Tá ok, senhores vereadores? Aí todos aqui votam a favor da vista? Geraldo, César, Valmir, Luiz Cláudio, professor, Rogério? Sim, voto sim. Sim. Só um comentário, né? Mas depois fica gravado? Boa noite a todos. Vou fazer só um comentário com relação ao pedido de vista aqui, a gente já tinha conversado com relação a isso. Seria até importante que tivesse sendo divulgado, mas pelo fato de ser o período eleitoral, então a gente tem que respeitar essas normas. Só deixar claro, gente, que inclusive está dois funcionários públicos aqui, que são amigos nossos, nós não estamos fazendo pedido de vista porque nós somos contra a aprovação de conta do prefeito, não. É por questão de a gente não tem ainda o conhecimento do parecer do Tribunal de Contas. Então é isso que a gente quer ter o conhecimento mesmo, porque o projeto chegou na mesa hoje. Então é isso. Viu, Ederlei, Alessandro? Só para deixar claro que a gente não está contra a aprovação de contas, jamais. Nós não estamos para isso. É mesmo para a gente ter conhecimento um pouco mais do conteúdo da aprovação. Ok? Sim. Muito obrigado. Valeu, Rogério. E a gente faz valer aí, né, aquele pensamento. Na dúvida, nunca decida nada, né? A Casa do Legislativo está aqui, né? Nós temos esse compromisso com o nosso município, né? Então, cabe a nós. Está aí analisando, tá ok? Então, esse projeto fica no pedido de vista, tá bom? E a gente passa aqui para o projeto de lei 24/2024, né? De minha autoria, né? Maciel de Freitas Silva Braga. Denominando aí duas ruas, né? Lá naquela rua indo para a usina de reciclagem, né? Porque são duas ruas que não têm nome, né? Mas a gente dá nome às pessoas. E eu peço aí o presidente de comissão, Legislação e Justiça, para poder falar se está tudo ok aí, ô Luiz Cláudio. Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, servidores da casa, enfim. O parecer está positivo, favorável, o projeto não tem nenhum vício ser sanado, submeter a plenária para sua apreciação e voto, presidente. Bom, então, perante a comissão está ok, aqui só para me explicar para os senhores vereadores quais ruas que são, né? Tem a rua Maria Carlota, né? Aquela rua, quando você entra para reciclagem, que vai até lá na casa, próximo da casa do Goiabinha, da Undina, ali é a Maria Carlota. A que sobe não tinha nome até a reciclagem e também tem uma ruazinha pequenininha, que agora também até foi agraciada com asfalto e tal. E eu fui lá e conversei com o Johnny, um cara muito bacana. Aí ele falou do nome da bisavó dele, que foi a primeira moradora ali, naquele espaço, né? Ela faleceu, aí ficaria com o nome, né,
Maria Pelônia de Jesus, né? E já tem um tempo que eu queria honrar aí também um nome de uma rua para uma pessoa que ela foi muito assim, foi meu amigo do meu pai. Todas as vezes que eu precisei, ele foi muito solícito, né? A família dele é uma família também que eu tenho uma grande amizade e admiração. E também foi aí um grande motorista de ambulância durante muitos anos. Para quem não sabe o que eu estou falando, é o João Calderano, né? É João Vitor Calderano. Aí aquele trecho, indo ali para a usina, fica com o nome do João Vitor Calderano, né? Para quem não conhece, é o João Calderano. Acho que todos aqui tiveram acesso ao João Calderano. Então, a justificativa, né? As minhas justificativas pelos nomes. E eu submeto aí à votação. E o que vocês acham disso aí? Rogério? Voto sim. Professor Valdeci? Voto sim. Luiz Cláudio? Sim. Valmir? Voto sim. César? Voto sim. Geraldo? Sim. Então, obrigado aí, meus colegas, e fica aí aprovado por unanimidade. Bom, aparentemente nós terminamos isso aqui, porém, nos foi solicitado aí o uso da tribuna. Os meninos fizeram a inscrição, segundo as coisas regentes dessa casa, para o Ederlei e para o Alessandro. Então, vocês podem se dirigir e fica à vontade aí nos seus... Sim. Agora ligou. Senhores, boa noite, né? Boa noite a todos aqui, boa noite a toda a população coimbrense. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro, sou chefe de gabinete da Prefeitura de Coimbra, né? E venho aqui em nome do Poder Executivo, em nome do prefeito, junto com o secretário de Cultura, tá? Responder publicamente o ofício do vereador Francisco Elvésio Vieira da Silva, que nos foi encaminhado esta semana, referente ao ofício 49 de 2024. Tá? Misteriosamente, né, o nosso vereador passou mal 15 minutos antes aqui da sessão e não pôde comparecer, mas, né, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de reafirmar, né, o compromisso da Prefeitura e da gestão com a transparência, com honestidade e com a seriedade com dinheiro público. Afinal, é recurso de qualquer cidadão. Mas, primeiramente, eu quero enfatizar o quê? O nosso compromisso com a verdade e no combate da fake news. Tá? Então, eu venho aqui, junto ao nosso secretário, representando a gestão, né, para esclarecer o episódio na qual o senhor vereador em questão pleiteia inverdades sobre um colaborador da Prefeitura, está trabalhando em uma obra licitada, na qual uma empreiteira executa, né, como todos sabem, a obra de reforma da praça. Tá? Então, aqui, eu trouxe aos senhores alguns documentos, tá? Para a gente, vou distribuir aos senhores aqui daqui a pouquinho para comprovar essa questão. Eu gostaria muito que essa sessão aqui fosse transmitida publicamente, porque eu gostaria de ir ali no telão, ensinar os cidadãos coimbrenses e também ao vosso vereador, né, a conferir o site da Prefeitura, o nosso portal de transparência, né? Até porque a gente não tem nada a esconder. Está tudo lá. Tudo no site da Prefeitura, está tudo no nosso portal de transparência, tá? Então, eu gostaria de enfatizar, a todos os cidadãos o quê? Que, gente, são informações de livre acesso, tá? A gente tem lá na Prefeitura, qualquer cidadão que queira conferir, tá? Pode nos procurar, o processo é público, qualquer um que chegar lá terá acesso ao processo, tá? Inclusive as planilhas orçamentárias, ao contrato com a empresa, tá? Todas as informações referentes ao processo, né?
Então, assim, a nossa equipe, ela preza pela transparência, sobretudo no setor de licitação, tá? Com todos os servidores lá, todos competentes, e, assim, promoveu inverdades, gravou vídeo, foi para a mídia, tá? Então, a gente resolveu vir aqui dar essa resposta publicamente para ele. Infelizmente, ele não está presente, né? Então, mas fica registrado aí. Mas vamos aos fatos, tá? O serviço a qual o nosso colaborador presta não tem nenhuma relação com a obra ou com o objeto licitado. Inclusive, ele não se encontra na planilha orçamentária apresentada no processo de licitação, tá? Demonstrando o quê? Extremo desconhecimento e equívoco da parte de vosso vereador, que não deve nem, ao menos, ter lido o processo ou o contrato. Já foi às redes sociais para gravar vídeos, né? Enfim, provei isso lá nas mídias sociais, né? Então, ele nem entrou, nem conferiu, quem dirá interpretou o processo. Então, assim, gostaria de estar mostrando isso para toda a população, quem tiver interesse, tá? E o item referente à planilha que consta lá, do piso, corresponde à demolição do meio-fio, tá? E à reposição do mesmo, sendo previsto 50 metros quadrados desse pedaço, em caso de, quando a empresa estiver removendo ou danificar esse meio-fio, a reposição, tá? Então, esse item 2.1 que consta na planilha é justamente isso, né? Ou seja, é uma previsão, só vai trocar se tiver quebrado, conforme o memorial descritivo da obra, tá? E assim, o serviço do colaborador que lá se encontra, tá? É para arrancar a pedra do piso, limpar e realocar no mesmo lugar. O motivo do setor de obras estar realizando esse serviço é justamente o quê? O que a gestão mais preza, que é a economia para os cofres públicos, tá? Esse serviço, eu vou até pedir para o Ederlei, fazendo favor, entregar para os senhores agora o item na planilha, como ele estava, tá? Orçado na planilha CETOP e SINAP, tá? São planilhas oficiais do governo. O doutor Randolfo, que aqui se encontra presente, né? Experientíssimo no direito administrativo, com a qual justamente eu tenho referência também, vai, inclusive, poder até explicar ao senhor vereador posteriormente, né, essa questão, desse levantamento de preço. Na planilha, 55 mil esse valor, tá? Com a mão de obra, se a empresa fosse realizar, se a empreiteira fosse realizar. Visando a economia, a prefeitura pegou para fazer esse serviço. Nosso colaborador está lá realizando esse serviço justamente para isso, visando a economia, que ficou 1/6 desse valor. Tá? Quem quiser também, eu consigo comprovar esse valor. Derli, vou pedir para você entregar, fazendo favor. Já está com o pessoal, né? Essa aí é a planilha orçada nas plataformas, né, governamentais, tá? É onde a gente tira os valores das obras. Então, o que acontece? Aí está o valor se a empreiteira fosse prestar esse serviço. Tá? Desse jeito que está aí, no valor de R$55 mil. Visando a economia, a prefeitura forneceu um colaborador para estar fazendo esse serviço. Tá? Até porque, inclusive, está um colaborador muito caprichoso, um pedreiro excepcional, que está realizando o serviço lá na praça. Por isso, ele está lá, tá? Visando a qualidade e a economia. Tá? Então, assim, eu queria enfatizar o que aqui? Diante do cenário, né, a fim de evitar essa reincidência, no fomento do quê? Das desinformações, eu peço aos demais senhores vereadores dessa casa a apuração dos fatos, da veiculação de fake news e desinformação ao povo coimbense, em pleno período eleitoral, né, gente? Então, que seja feita uma análise do vídeo que ele postou nas redes sociais, do ofício, dos dizeres, para a abertura, inclusive, de um processo interno da Câmara, por que não? Senhores, é de conhecimento dos senhores que existe, sim, uma comissão aqui de ética, né? Acredito eu que é atuante. Então, no período eleitoral, por que não uma avaliação, disseminação de fake news, ou no combate de fake news em verdades? Então, assim, eu gostaria o quê? Um outro pedido também do Executivo. Gostaria de pedir aos senhores o quê? Não protocolem ofícios com o intuito de promoção pessoal ou realizar politicagem, visto que é um desrespeito com o cidadão e com o recurso público, nos gastos administrativos com materiais de escritório, até com tempo gasto dos senhores em estar enviando ofícios infundados e da prefeitura em estar respondendo.
Gente, não estou aqui alegando ou pedindo para os senhores não enviar. É claro, essa comunicação oficial, ela é essencial para o município. Mas vamos pesquisar antes o que os senhores estão mandando. Vamos olhar, vamos ver o fundamento que tem ali naquele ofício e não disseminar inverdades sobre questões que os senhores nem têm conhecimento. Igual, se fosse do conhecimento do senhor vereador, e antes avaliar, eu tenho certeza que, se consultasse um dos 2 jurídicos da Câmara, que são excepcionais advogados, eles, com certeza, iriam orientar de forma concisa o senhor vereador. Mas eu tenho certeza que isso não ocorreu. O senhor vereador simplesmente gravou um vídeo com o intuito de promoção pessoal e divulgou nas redes sociais, produzindo inverdades. Então, assim, vamos pesquisar, né, os assuntos de interesse do povo e ter o mínimo de conhecimento do que está falando, antes de disseminar inverdades no município, né? E essa casa em si sabe que isso está ocorrendo apenas com um vereador, a qual não vou citar o nome, mas sabemos que é apenas um vereador. Então, por que não o Comitê de Ética abrir uma investigação, o Comitê de Ética apurar os fatos, né? Então, assim, quem frequenta a prefeitura sabe que a atual gestão não discrimina atendimento a nenhum cidadão. Quem dirá autoridades de vossas senhorias? Estamos abertos ao diálogo de 7 às 4, de segunda a sexta, ou até fim de semana, qualquer horário. O prefeito, os secretários, nenhum deles nunca negaram atendimento a ninguém, a nenhum cidadão. Quem dirá aos senhores? Por que não perguntar antes de gravar um vídeo? Por que não perguntar antes de protocolar um ofício com inverdades? Então, assim, por que não buscar esse diálogo? Será que é promoção pessoal? Será que é interesse político? Não sei, né? Tudo indica que sim, mas eu venho pedir aos senhores aqui, sim, para promover, por que não, a investigação com o Conselho de Ética, para a gente estar apurando esses fatos. E, assim, em nome da gestão atual, em nome do prefeito e dos secretários, né, nos mantemos à disposição para qualquer questionamento envolvendo qualquer processo licitatório, qualquer assunto de interesse do cidadão. Inclusive, eu gostaria até de fazer um pedido aqui ao senhor presidente, de estar voltando um dia aqui na Câmara, quando a transmissão estiver ao vivo, para estar, inclusive, ensinando ao povo coimbrense e aos senhores como consultar o portal da transparência, como consultar o site da Prefeitura, os portais de licitação. Por que não? Tudo que a Prefeitura faz está lá, não temos nada a esconder de ninguém. O salário de todos nós está lá no portal da transparência. Por que não ensinar isso à população? Então, assim, meu boa noite a todos aí. Peço até desculpa se eu mesmo tenho algum minuto, mas, assim, gostaria de deixar esse pedido aos vereadores que apurem esses fatos, principalmente ao Comitê de Ética da Casa. Tá joia? Boa noite a todos e estamos à disposição. Obrigado, Alessandro. O Ederlei vai fazer uso aqui, depois a gente faz as nossas colocações. O Ederlei, fica à vontade. Boa noite a todos. Bom, queria parabenizar o Alessandro aí pelas colocações no que diz respeito ao ofício enviado à Prefeitura pelo senhor vereador Francisco Elvésio Vieira. Lamentavelmente, o vereador não se encontra na reunião de hoje, mas deveria estar presente para aprender um pouco mais. Toda vez, eu já disse isso aqui antes, que qualquer inverdade ou falta de fundamento colocado por qualquer vereador que seja, nós estaríamos aqui para bater de frente qualquer desinformação. E eu gostaria muito que ele estivesse aqui para ouvir novamente mais um pouco sobre determinados assuntos. Bom, venho aqui como representante do Executivo, como secretário de Cultura, presidente do Patrimônio Cultural de Coimbra. Certo? É lamentável quando a gente recebe um vídeo e um ofício de um vereador mostrando totalmente o despreparo a respeito do que é política pública e das suas devidas funções.
principal informação que nós temos que ter é o diálogo. A porta da prefeitura está aberta do período de vigência de 7 às 16 horas. Existem 2 advogados aqui da Câmara com total conhecimento a respeito do assunto, que poderia ter orientado e fundamentado, caso o vereador viesse a questionar determinadas ações, para fundamentar talvez um ofício ou não, ou só entrar no portal da transparência e consultar se o que ele estava questionando, de fato, fazia sentido ou não. Certo? Mas, como o Alessandro bem colocou, existe uma autopromoção na desinformação. E a atuação do Conselho de Ética ela é fundamental para que a gente possa combater tais atos. Não é a primeira vez que eu venho aqui, já vim outras vezes, já desmentimos o vereador ao vivo, e gostaria que tivesse sido transmitido ao vivo, para que essas informações possam chegar na população, para que, de fato, possam conhecer o caráter e a índole desse indivíduo, se é que o tenha. Certo? Gostaria de enfatizar aqui, senhores, que é lamentável os acontecimentos e que isso mancha e denigre o nome dessa casa. Que vocês possam, de alguma forma, ser atuantes dentro do Conselho de Ética e não aceitar, em hipótese alguma, esse tipo de posicionamento baseado em mentiras e fake news. A população que está lá fora sabe do impacto que a fala de todos os senhores aqui tem. E quando se fundamenta e deixa um questionamento no ar da possibilidade de determinado acontecimento ou não, isso gera especulação e toma o tempo de todos nós que poderíamos estar trabalhando e progredindo para o crescimento da nossa cidade, tendo aqui que vir responder um ofício sem menor fundamento. Isso é lamentável. Mas, como eu já havia dito, sempre que houver inverdades aqui dentro dessa casa, nós estaremos atuando para combater qualquer tipo de desinformação. Desde já eu agradeço e meu muito obrigado. Muito obrigado, Derlei. Eu poderia ler um ofício de resposta também? Sim, sinta-se à vontade, Alessandro. Boa noite, senhores. Eu vou ler aqui, então, o ofício de resposta, tá? Em nome do prefeito Maurílio Dias Mancecini. Esmo, senhor Francisco Elvésio Vieira da Silva. Prezados, município de Coimbra, pessoa jurídica de direito público interno, em resposta ao vosso ofício de número 49/2024, aduzo que se segue. Inicialmente, cumpre destacar que é de conhecimento geral que todas as informações sobre contratações, processos licitatórios e outros se encontram disponíveis no portal da Transparência e o site oficial da Prefeitura Municipal de Coimbra. Contudo, é elulante que Vossa Senhoria, na tentativa de realizar publicidade em sua rede social particular, além do ofício enviado, não se preocupou em fiscalizar e analisar o conteúdo constante no portal de transparência e o site da Prefeitura Municipal de Coimbra, que se encontra disponível para todos, principalmente ao nobre vereador. Sendo assim, informamos que o processo licitatório número 022/2024, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviço de execução da obra de reforma da Praça Central Arthur Bernardes, em Coimbra, MG, se encontra disponível nos locais reiteradamente acima indicados. Imperioso ressaltar que a prestação de serviço acima não engloba os serviços de remoção do piso, assentamento do piso e alvenaria para vedação do piso, sendo estes realizados por mão de obra própria dos funcionários do setor de obras do município, sem a contratação de mão de obra especializada para essa etapa da reforma.
É de grande importância mencionar que o município de Coimbra economizou quase 1/6 do valor constante na planilha em anexo, ao realizar a remoção, assentamento e vedação dos pisos com seus funcionários. Na expectativa de termos sanado seu questionamento, bem como na certeza de que a atual administração, fundamentada pelos princípios da eficiência e da não onerosidade, realizou a melhor escolha ao reduzir os gastos do recurso público. Renovamos os protestos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas que se fizerem necessárias. Maurílio Dias Mancecini, Prefeito Municipal de Coimbra. Obrigado, Alessandro. Senhores vereadores, alguém tem algum posicionamento, alguma colocação para isso que foi apresentado aqui, para essa casa? Rogério? Eu só vou deixar aqui, que eu acho que é importante isso aí que o Alessandro falou, que o Derlei também falou, porque, na verdade, para a gente fazer qualquer divulgação, a gente tem que ter conhecimento primeiro do que ir para as redes sociais. Eu não sou muito desse negócio de rede social. Citando um exemplo, saindo um pouquinho do assunto, eu fui ontem lá para ver a questão do episódio que aconteceu com relação à usina de asfalto. Nem por isso eu fui para a rede social. Fui lá, conversei com um funcionário, no qual ele me passou algumas informações que eu queria saber. Eu poderia muito bem ter ido para a rede social, mas eu não achei necessário fazer isso. Que nem tudo a gente tem que estar indo. Então, eu acho que vocês fizeram certo, fez o papel certo, e a gente, antes de ir para a rede social, realmente tem mesmo que ter conhecimento daquilo que está acontecendo para poder estar divulgando qualquer informação. Obrigado. Professor Valdeci? Não? Vereador Luiz Cláudio? Senhor presidente, primeiramente eu parabenizo e agradeço, né, os servidores, tá, chefe de gabinete, o Alessandro, secretário Derlei, né, por mais uma vez a prontidão, a coragem de vir aqui, até porque são fatos que eu desconhecia. E ressalto que eu não visualizei essa notícia, não sei nem onde está postado esses apontamentos, né, essas críticas, enfim, nas redes sociais do vereador. Agora, o que eu penso, até aqui pegando uma carona nas palavras do vereador Rogério, quando ele citou essa questão de, né, talvez ali que é melhor perguntar, aproximar, e é importante nós sabermos que os efeitos, né, que vai surtir decorrente de uma notícia que a gente publicar, principalmente quando se tratar de alguma inverdade, isso pode nos trazer um prejuízo muito grande. Eu tenho fama de ser doido, né? Mas procura aqui, por exemplo, algum que já vieram e que alguma das minhas críticas, das minhas postagens enquanto vereador, eu tive algum problema, porque, primeiramente, quando eu fazia algum pôster ou passava alguma notícia, eu checava as informações. Porque, modesta parte falando, eu sei o acesso ao portal da transparência, eu sei acesso ao site, eu conheço os caminhos para isso. E, infelizmente, nem todos aqui na casa conhecem e sabem. Porque não é fácil, eu sei disso. A tecnologia é cada vez mais avançada e, às vezes, é mais fácil a gente pegar uma notícia voando por aí e sair postando meia dúzia de palavras e depois, para reverter os impactos, é quase impossível. E não obstante a tentativa, nesse ano eleitoral, principalmente, de usar dos meios, né, disponíveis para divulgar informações que não são verdadeiras, cito aqui como exemplo
a política de oposição, de ir numa estrada que está boa, mas às vezes é uma parte que está ruim, eu faço um vídeo ali simplesmente para estar trazendo, né, tentando convencer, no ano eleitoral, inclusive, de que a gestão não está bem naquele segmento. Isso digo de maneira geral. Aí parte pela parte que exige uma técnica a mais, que infelizmente, né, não logrou êxito, porque é uma parte que exige um pouco mais de técnica, de saber, né, tem que acessar os portais, tem que ver a planilha, tem que ver o que foi licitado, tem que ver o que foi contratado, porque a prefeitura fez um bom papel em economizar, né, economicidade, até economizando, ou seja, poderia ela fazer tudo ali, contratar e passar a terceirizar todo o trabalho, mas ela viu aquilo que vai mais onerar, e se ela tem uma mão de obra à altura, ou até melhor aquela que ela vai, né, entregar para um terceiro, ela pode fazer, e assim foi feito. Então, aí a gente vê lá um servidor público trabalhando, isso é comum a oposição, de modo geral, chegar, deixa eu ver que eu estou parado, eu tenho que me promover politicamente de alguma forma. E o meio que eu vou achar para isso é isso, eu não vou preocupar em checar. Então, a infelicidade é essa. Tanto é verdade que, quando a gente comete um deslize desse, uma conduta dessa, um problema desse, e a gente não tem o quê? A hombridade, principalmente a capacidade para o quê? Para receber, né, o contra-ataque, aí está claro dos nossos erros, né, dos nossos excessos. No tocante à comissão de ética, no qual, inclusive, eu sou membro também, não sou presidente, o presidente é o Nelson Juliano, mas eu sou membro, estou à disposição para esse e outros mais episódios que poderão ocorrer, nesse ano principalmente, enquanto nós somos vereadores. Então, de modo geral, né, é comum que, nessa opinião política do ano, oposições, por exemplo, fica ali, né, tal, tentando achar alguma coisa e tal. Então, ou seja, com fundamento e dentro da lisura, ok. Agora, aquele que vai extrapolando, né, os limites legais, trazendo informações que são inverdades, a gente tem que atuar, sim, senhor presidente, sem dúvida nenhuma. E eu aproveito a oportunidade aqui também, que eu gostaria que esse vídeo estivesse, né, sendo transmitido, mas eu aproveito aqui a oportunidade para convidar nós, enquanto vereadores, de modo geral, todos aqui, que nós venhamos empenhar, né, em auxiliar, em acompanhar a fiscalização, a investigação criminal do ocorrido que teve lá, né, o vandalismo na água, atrapalhando as obras, tentando prejudicar a gestão, a prefeitura. Aí, ou seja, se a gente tiver todos empenhados nisso, com certeza nós vamos, pelo menos, né, adiantar alguma coisa, ajudar com algumas informações, enfim. E eu tenho certeza que todos nós queremos encontrar pelo menos identificar o que aconteceu, quem que fez essa desordem toda, que trouxe um prejuízo aí de mais de 60 mil reais para o município de Coimbra. Isso não tem oposição nem situação. Nós estamos falando de vereadores que representam um povo. Então, é muito mais fácil, que isso não precisa checar uma transparência. Isso é muito mais fácil, é só a gente querer. Então, é um desafio que eu vou fazendo aqui por diante para nós ver quem que vai nos acompanhar com essa ideia, para a gente apurar quem que é o indivíduo que fez isso. Ou os indivíduos, eu não sei, ou se é grupo ou não sabemos, né? Mas, resumindo aqui e encerrando a minha fala, né, nós estamos à disposição, de pé e à ordem, para contribuir, e claro, né, os que trabalharam, aqueles que trabalharam junto comigo nos mandatos passados, no primeiro, inclusive, nesse que estão aqui, sabe a forma que nós trabalhamos, que fui oposição no passado, e nós fomos oposição, mas é com fundamento. Todos aqueles que estiveram conosco, né, estão aqui até para dizer o quanto que nós agimos e quanto que nós provamos estar certo, que nós trazemos fundamentos. Nós trouxemos dados, trouxemos aqui documentos, enfim, nós não fizemos isso para simplesmente tentar ou aparecer politicamente ou para tentar prejudicar, né, a gestão. Pelo contrário, nós desejávamos que a gestão trabalhasse para o bem do povo, isso é fato, do mesmo modo que hoje nós queremos isso. E é louvável ver o tanto de obras públicas sendo feitas, o que nós não vimos no mandato passado, em períodos passados. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Cláudio, pelo seu posicionamento, as colocações. Valmir.
Primeiramente, boa noite a todos presentes, ao Alessandro, Ederlei, parabenizar pelos esclarecimentos aí, pela resposta ao ofício, e reiterando tudo que foi dito, né, pelo Rogério, Claudinho. Eu acho assim que as redes sociais estão aí para ser usadas, nós devemos usar, mas só que, porém, com responsabilidade, né? Antes de postar um vídeo, a gente tem não é só poder investigar, a gente tem o dever e obrigação de investigar. Aí vai para a rede social e fala, estou aqui representando o povo, sou empregado do povo, tem que fiscalizar, mas não fiscalizou. Igual você falou, poderia lá, a prefeitura está de portas abertas, todas as secretarias estão de portas abertas, a internet mesmo, igual vocês disseram, a transparência está toda aberta lá para qualquer um ver. Então, mostra aí o total despreparo, né? Eu acho que até mesmo isso aí é o uso de má-fé, tentar a promoção política iniciando, que vai acontecer muito, que já tem acontecido aí de alguns tentar se promover, tentando denegrir a imagem do outro, não só no executivo, mas no legislativo também já tem acontecido. Então, eu fico muito triste com isso, e sou membro também da comissão de ética aí, e me coloco à inteira disposição aí, que se a comissão quiser, né, se reunir para discutir isso aí, para a gente estar investigando melhor isso aí, pode contar comigo. Só isso. Obrigado, Valmir. César. Ok, César. Geraldo? Bom. Ok. Primeiramente, enquanto presidente dessa casa, para mim é um prazer muito grande estar na presidência dessa casa. Eu gostaria de dizer que eu tenho um enorme prazer, né, porque quando a gente fica pré-candidato, a gente preocupa com a nossa possível eleição, mas a gente também preocupa com os outros 8 que irão compor uma Câmara junto com vocês. E eu gostaria de ressaltar, primeiramente, o quanto eu sou satisfeito de compor neste mandato de 2021 a 2024 com vocês, com cada um de vocês, Rogério, professor Valdeci, o Nelson, Luiz Cláudio, o Valmir, o César, o Francisco não veio, o Geraldo. Eu falo de coração mesmo, Geraldo, eu gosto de estar aqui com vocês. Sinto honrado de fazer parte desta casa junto com vocês. Ressalto também aí a esses 2 ilustríssimos, né, advogados aqui, o doutor Randolfo, o doutor Anderson Brandão, que compõem aqui, né, essa parte jurídica dessa casa. Admiro muito vocês pela competência, pelo carisma, e vocês estão sempre dispostos, né? Bateu dúvida, gente. Não haja por impulso. Não haja por impulso. O Francisco, né, não está aqui, então não posso falar dele, né? Assim que os meninos trouxeram isso que eu lembrei daí de Sócrates. Você já ouviu falar de Sócrates, gente? O pai da política, sabia? Pai da filosofia, o pai da política. Estamos falando de 25 séculos atrás, quando ele propõe, né, chega um de seus pupilos, queria passar uma informação ou desinformação para ele, ele falou com esta pessoa: eu autorizo você dizer se passar pelos meus 3 filtros, se é verdade, se a pessoa está aqui para se defender, né, e se eu quero saber de uma coisa que nem você sabe se é verdade. Então,
é uma reflexão fantástica, né? Esses 3 filtros de Sócrates, né? Iniciamos aí a política nesse momento. Do nosso colega que não está, também tem aí também o prazer de estar aí com ele. Infelizmente, toda essa casa já disse para ele parar de agir por impulso. Isso não foi só eu, acho que uma parte aqui já falou isso para ele, né? Como ele não está aqui para se defender, não vou alongar também sobre a conduta dele. Da conduta dele, enquanto presidente dessa casa, eu vou convocar, né, a comissão de ética e vai ser analisado. Essa casa, ela não tinha uma comissão de ética, foi uma das minhas primeiras preocupações, né? Agradeço ao Dr. Randolfo, que me auxiliou aí na construção, né, na confecção desse projeto e dessa comissão de ética, porque durante muitos anos era vergonhoso quando eu chegava na sala de aula, né, sou professor de filosofia, com muito prazer, e eu chegava na sala de aula e o momento que eu tinha que falar de política para os meus alunos. E quando falava de política, a primeira coisa que sempre esbarrou e ainda esbarra na política do nosso país, eu quero bater no meu peito e dizer que eu não integro essa política da corrupção, essa política da fake news e essa política que priva, né, a sociedade de viver a sua maior e melhor versão enquanto seres humanos. Essa política que eu gostaria de contar, né, aos 4 cantos do mundo. Nós estamos aí num município muito pequeno, qual a diferença que a gente vai fazer? Pois é, quem sabe a gente fazer e iniciar com o nosso 1%, quem sabe isso vira moda. Aquilo que é bom nós temos que mostrar para as pessoas e quem sabe as pessoas aderir a isso. E com esse pensamento do que é bom tem que ser divulgado, eu sou contrário àquilo que é em verdade, aquilo que tenta fazer uma autopromoção com uma tendência maquiavélica, porque para mim é isso aqui, uma tendência maquiavélica. Isso tem que ser apurado. E isso tem que ter responsabilidade. Chega na frente de um juiz, Luiz Cláudio está aqui, também é advogado, os demais advogados. Eu posso falar eu acho na frente de um juiz, quando ele me perguntar alguma coisa? Posso falar eu acho? Então eu não posso achar que e ir para as redes sociais. Eu não posso achar que, num momento, né, ainda mais agora nós estamos nesse calor, né, da política, e ir para as redes sociais e publicar uma inverdade. Se é verdade, temos que prestar esclarecimento. Se não é verdade, você também tem que se retratar. E se esse vereador ele cometeu isso dessa forma, apurado pela comissão de ética, na direção dessa casa, eu quero que ele se retrate. Eu quero que ele se retrate, porque o que é bom tem que ser propagado. O que não é bom, o que não faz bem para a sociedade, isso tem que ser punido. Isso é o meu pensamento. Na direção dessa casa, eu penso dessa forma. E agradeço aí, né, ao Ederlei, ao Alessandro, né, porque às vezes a gente vai deixando para lá, falar, mas a gente sabe que não é verdade e tal, às vezes age sempre por impulso, a gente não tem que deixar para lá, não. Se você está certo, você tem que mostrar. E eles vieram aqui, apresentaram tudo dentro da lei. Se é dentro da lei, está dentro da legalidade. Se está dentro da legalidade, se alguém está fora da legalidade, quem está fora da legalidade tem que assumir essas consequências. Eu não posso falar o que eu quero. Né? É meio que cultural, às vezes, a gente fazer isso, mas a gente não pode falar o que não é verdade. Se é verdade, tem que ser propagado. Se não é verdade, tem que ser punido. Né? Lógico, né? Não estou dizendo uma punição, né? Não é isso aqui. Não estou falando de caçar mandato de ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. Mas se você errou, você tem que pedir desculpa. Né?
começa a postar as coisas sobre a vida de uma pessoa, e se a pessoa levar para o juiz, você vai ter que arcar os compromissos com isso aí. Então, se eu fiquei vereador, estou tendo essa oportunidade, agradeço muito aí, né, a oportunidade de estar com vocês, tá? De coração mesmo. Eu gosto desse momento aqui, estar com vocês. E eu fiquei vereador nessa esperança de tentar fazer uma política melhor. Eu não sou o salvador da pátria, eu sei disso. Porque tanto é que nós somos 9, né? Então, cada um, se fizer um pouquinho, quanto que o nosso município vai ganhar com isso? Então, o que não pode, né? Porque uma coisa que eu percebo é que, às vezes, a população ela carece de informação em determinado momento. E quando olha para a gente, naturalmente, quando olha a figura de um vereador, a figura de um advogado, a figura de um prefeito, de um vice-prefeito, etc., espera-se o quê? Que essa pessoa tenha um mínimo de bom senso e, principalmente, uma coisa que nós temos que voltar a ativar isso na nossa política, uma palavra chamada ética. É a palavra que tem que voltar. E assim que iniciou, né, esse biênio aí nessa casa, foi a minha primeira preocupação. Da mesma forma que eu não tenho o direito de propagar nada das pessoas, eu também não vou querer que ninguém propague algo errado, né, ou algo maquiavélico sobre a minha pessoa, ou a empresa que eu trabalho, né? Então, fica feio. Por que, senhores vereadores, se o que foi dito em verdade, isso prevalece, e nós? Nós fomos os bananas que não tivemos a ousadia de cobrar o executivo? Ou nós fomos os bananas que não cobramos, ou alguém usou uma inverdade, certo? E isso eu vou brigar, porque eu não sou o banana, que pelo contrário, eu luto aqui nessa casa pelos direitos da população. Assim como eu acredito em vocês, que vocês também lutam por esta causa nesta casa. Estando certo, ok. Estando errado, retrate-se. Nós somos pessoas escolhidas pelo povo, nós somos representantes do povo, e o povo espera que nós tenhamos um mínimo de decência, moral e ética e sabedoria de conduzir essa casa. Eu acredito fielmente nessas palavras, e essa casa, ela tem que estar aberta para a verdade, para os valores, né, da sociedade, para a ética e, principalmente, né, para o bem-estar da população. Né? Ainda hoje, uma pessoa me procurou e, em poucos minutos, eu falei para ela como que funciona quando não há uma coisa que o Estado não libera para você, que é simples. A gente entra com a ação, você entra contra o Estado e você ganha aquilo que não chegou para você. A pessoa é engraçada, ninguém nunca falou isso para mim. Que é assim, né? Chega lá, talvez não tem tal medicamento, que tem medicamento que ele é muito caro, o Estado não vai mandar 100 mil reais um medicamento que 2 pessoas apenas utilizam. Para isso, existe um protocolo para essa pessoa estar adquirindo esse medicamento. Ela falou, engraçado, ninguém nunca falou isso para mim. Já conversei com os outros vereadores, o que eles falam? Né? Alguns outros vereadores, eles falam que é uma má conduta. Falei, não, má conduta estava na forma maquiavélica que ele conduziu as palavras para você. Eu acho que nós aqui, nós temos que nos reiterar, né? Vou usar aqui a palavra do meu nobre colega Rogério, no início dessa reunião, quando ele disse, nós temos que analisar, porque nós temos que valer a pena o nosso salário. Você falou isso comigo no início dessa reunião. Nós temos que trabalhar em prol da população, nos inteirar, estarmos repleto de conhecimento. Não precisamos ser, né, especificamente um advogado, mas para isso nós temos orientações. Mas a gente tem que estar repleto de conhecimento para não ficar também feio perante a sociedade e ficar feio também perante a população, né? Porque eles cobram isso da gente. Eles cobram. Se está certo, está certo. Se está errado,
tem que se retratar. E se você fala o que você não deve falar, você também tem que sofrer, né? Ou melhor, pagar aí as consequências. Ok? Ederlei, Alessandro, parabéns, vocês vieram aí. Alessandro, reafirma o compromisso, você disse, voltando aí às transmissões, a casa também é de você. Eu acho que a população também vai gostar muito dessa informação. Você aí, com a sua sabedoria, seu conhecimento, vai saber transmitir isso aí. A casa é sua, esteja-se à vontade. Você pode fazer a inscrição da tribuna, utilizar aí o tempo aí que for necessário, que é bom isso também para a população, né? Então, é isso. Também fica aí um desabafo, né? Gostaria que o Francisco tivesse, porque para ele também falar também por que ele agiu dessa forma, né? Mas eu quero que a comissão de ética ela se responsabilize por cobrar dele atitude e postura. Não podemos agir apenas pela emoção, né? Na paixão, como já diz a palavra do grego, né? A paixão, a pathos, né? Aquilo que às vezes a gente está muito doente, a gente está com os olhos fechados, a gente age no impulso, né? E, para finalizar, a gente não pode esquecer que palavras são como flechas, né, gente? Uma vez lançada, não tem como você segurar. E ela tem consequência, né? Ok. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Os meninos? Alessandro Ederlei? Tá ok. E a gente vai também informando vocês, né? Tá ok? Senhores? Tranquilo? Tranquilo? Então, nós encerramos esta sessão ordinária, né? E já convoco vocês para uma extraordinária, depois de analisado aí as prestações de conta, um outro projeto também está aí, às 11 horas na segunda-feira. Ok para os senhores? Tranquilo? 11 horas. Tranquilo? Então tá bom. Uma boa noite a todos e fique com Deus.